Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Seguindo em frente, falando bem quente, o trem por aí, fazendo piuí. Olha lá! Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça. Olha lá! Que bom que você tá aqui, tá todo mundo chegando. Uma live muito importante. André Pemé de Monfé Seracoté está presente, que bom, André. Olha só, muita gente. E ele chegou, sim, o nosso convidado de honra está aqui presente. O trem solta fumaça. Alunos do Educando pela Brincadeira, oiê! Lara, eu te mandei várias mensagens, Lara. Me responde, por favor. Facebook, Instagram. Que a gente tem que fazer uma conversa aqui no Instagram. Muitos alunos. Olha só. Pernambuco, olha lá. Fumaça. Fornalha bem quente. E vamos começar a nossa live especial, porque muita gente fala, Estevão, eu gosto muito das atividades que você faz, eu acredito na brincadeira como ferramenta de ensino. Eu já fiz 3 vezes o curso com você do Educando pela Brincadeira, do Baile do Colherinho. Tenho todos os seus livros e muita gente fala a mesma coisa, tem esse mesmo comentário, de onde é que sai tanta criatividade? Quem são suas referências? E tem uma frase que eu falo muito para todos os meus alunos, que são professores de educação infantil principalmente, Fundamental 1, Fundamental 2. Eu falo uma frase que é muito bonita, ou seja, se eu conseguir ver mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Então eu tenho muitos bons professores, gigantes professores em que eu me apoiei para ver mais longe e criar as minhas mirabolâncias, brincadeiras musicais, dançantes, teatrais, com artes plásticas, com esporte que auxiliam na alfabetização da criança, na linguagem corporal, na inteligência cognitiva, sinestésica, nessa inteligência emocional, ou seja, que brincadeiras que são usadas como ferramenta de ensino, gigantes, que eu tenho o prazer de falar para você agora quem são as minhas principais referências. E eu escrevi vários livros, um deles é o Ideias Saborosas, e no final, quem já fez curso comigo sabe que o mais importante é a última página das apostilas que eu dou, porque tem as minhas referências. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. E os gigantes são Palavra Cantada, Paulo Tati, Sandra Pérez, Lídia Ortélio, Luiz Pessetti, Fernando Barba, do Grupo Barbatux, Ana Aquiles, o Iracuman, Teca Alencar, Bia Bedran, Grupo Tri, Rodrigo Libânio, do Roda Peão, Tita Maia, Oriol Ferré, Sante Sarratossa, Ari Colares, Antônio Nóbrega, Teatro Escola Brincante, do Antônio Nóbrega e da Rosane Almeida, o Mestre Suassuna, do Cordão de Ouro, Espaço Cachoeira, Paulo Dias, o Benjamin Taubink, Gabriel Levi, Magda Pucci, do Grupo Mauaca, a Regina Machado, contadores de histórias maravilhosa, Carlos Nadalim, Doug Goodkin, Sofia Lopes, James Harding, Kofi Bolonho, Verena Macha, Krista Coogan, Paulo Valerro. Esses são um dos gigantes que eu consegui ver mais longe por estar perto desses professores gigantescos. Mas tem um mais especial de todos e que eu fiz questão de trazer ele aqui para compartilhar com vocês. Ele está ao vivo e é a minha maior referência de todas essas, porque
Eu nasci filho dessa pessoa que é um professor maravilhoso. Ele está aqui e é um professor, é um ótimo pai, é um ótimo avô e ele é uma pessoa muito especial para mim e tudo que é feito em casa é feito em sala de aula, tudo que é feito em sala de aula é feito em casa. Então as brincadeiras fazem parte da minha criação, porque eu tive um professor, eu tive um pai maravilhoso e ele está aqui, Chico dos Bonecos, para falar com a gente sobre brincadeiras e educação. Tan, tan, tan. O gigante Francisco Marques, Chico dos Bonecos, cadê você? Eu estou te aguardando aqui. Vamos ver como é a internet, tudo pode acontecer. Chico, aperta sim. Já te chamei. Dá uma olhada no que está piscando no seu celular. Aperta OK para tudo, que vai ser muito bom. Então fica aqui. Você pode fazer pergunta para o Chico dos Bonecos, também conhecido como Francisco Marques, ou Francisco Marques, também conhecido como Chico dos Bonecos. E a gente faz essa conversa porque a parte mais legal de todas é você poder participar. Se você acredita na brincadeira como ferramenta de ensino, se você acha que isso pode mudar a sua maneira de dar aula para melhor, né, para conectar com as crianças. Calma aí que promover a disciplina em sala de aula, você vai conhecer a maior referência do Estevão Marques, que está aqui presente. Chico do Boneco! Olha Tudo bem? lá! Aê, que bom! Muito Bom, obrigado pela sua presença e compartilhar um pouco do seu tempo, não só comigo, mas com muita gente. Tem mamãe, tem professor de educação infantil, maternal, berçário, fundamental 1, que está louco para te conhecer. O gigante Chico dos Bonecos. maravilha, uma alegria estar aqui com vocês para a gente partilhar as coisas que a gente vai fazendo e aprendendo. Que bom. Ó, o áudio está ótimo. Se você for um pouquinho para trás, a gente consegue te ver inteiro. Assim, tá. Aí. Mas, pouco? Não, tá bom, tá bom. O áudio está super bom, a gente consegue te ver. É só para não cortar você. Aí. E muito bom. Chico dos Bonecos. Antes da gente começar a conversar, eu queria que você contasse um pouco sobre você, né? Quem é você? Um arte educador? Por que Francisco Marques? Por que o Chico dos Bonecos? Por que os bonecos estão aí no meio do seu nome? E a sua história como um brincante. Bom, eu sou. O resumo é uma palavra só, sou professor. E como professor, eu gosto de brincar, gosto de contar histórias, gosto de escrever histórias também. E gosto de partilhar com outros professores aquilo que eu fui fazendo, aprendendo, coisas que deram certo, coisas que eu li e trouxe para a prática, comprovei na prática que aquelas leituras eram interessantes, então eu gosto também de partilhar com os professores. Trabalho muito com os professores. Desde 93, 94, o meu trabalho tem sido basicamente com formação de professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Que legal. E uma coisa, de livros, que tipo de livro? Porque é só para formação de professores ou você dedica também histórias, poesias, ou livros para as próprias crianças? Sim, os livros, quase todos, são para crianças. São contos, tem poemas também, e tem um livro muito especial que a gente vai comentar aqui, que é sobre um autor chamado João Amós Comênio, que nasceu recentemente em 1592, né? E que é isso aí. E, e essa obra do Comênio, ela sintetiza toda a compreensão aí
a minha compreensão e a sua também, já que esse livro é junto com você, a nossa compreensão sobre a educação, né? Não, não, e é muito legal esse livro, porque ele dá uma abordagem tão geral, mas tão prática também, para quem quer se aprimorar como professor, que eu fiz questão, quando eu estava fazendo o meu curso online, Educando pela Brincadeira, eu falei, o que que de teórico precisa ter para que cada professor, seja de matéria, seja pedagogo, seja professor de educação física, professor de música, professor de dança, professor de artes, o que que ele tem que pensar para ser um bom professor, e todas as respostas estavam nesse livro. Quanto mais eu viajava para estudar sobre o Orff, sobre educação musical, sobre Laban, sobre a educação do movimento, né, ou pensar o movimento mais de uma maneira criativa, ou também Montessori e vários outros pensadores de educação têm conexão com o Comênio, têm conexão com esse livro. Então, eu fiz questão de trazer esse livro e colocar dentro do curso, e o Chico também faz parte do Educando pela Brincadeira, ele é o convidado especial do curso, tem lá um módulo com o Masterclass, com o Chico dos Bonecos, não é à toa, porque além de ser uma referência não só na parte escrita, né, como autor que é, ele traz também todos os pensamentos, os fundamentos daquilo que ele pensa e as atividades práticas, brincantes. O que que você faz com os bonecos? Porque esse nome boneco está no seu nome. Como é que apareceu? Bom, eu devia ter lá uns 13 anos, 14 anos, fui assistir um teatro de bonecos e me interessei muito. Eu perguntei para o pessoal que apresentou, assim, como é que eu aprendo a fazer isso? Aí eles me indicaram um livro maravilhoso da Maria Clara Machado, Hum. Teatrinho de Bonecos, da editora Gira. É um livro que não é mais publicado, mas vocês podem encontrar aí no sebo. Ensina a fazer com papier machê. E o mais interessante é que tem várias historinhas curtas para teatro de bonecos, né? E aí eu comecei a fazer, inventar as minhas histórias, mas logo depois eu conheci a cabacinha, que é um material muito interessante, de várias formas, e aí eu deixei de lado o papier machê e comecei a fazer os bonecos com cabaça. E nunca trabalhei com isso profissionalmente, né? Eu usava como uma atividade com as crianças, e quando eu fui para a educação, aí uma professora lá da Faculdade de Educação me chamou a atenção. Puxa, mas isso aí é muito importante para a educação, né? E aí Ah, que eu fui dando aquelas coisas que eu fazia, de brinquedos, brincadeiras, bonecos, com a educação. olha só que Isso por legal. Então, escola que me denunciou, né? ele Era, que era faz! Chama o Chico, que é ele que faz! disciplina lá de práticas pedagógicas, e ele falou, professora, o Chico faz umas brincadeiras de boneca. Eu falei assim, não, não fala uma coisa dessa. E ela me chamou, apresentei lá na turma, e ela começou a me convidar para participar dos encontros com professoras, porque ela atuava como formação de professoras. Que Aí legal. chamou, e aí foi uma descoberta maravilhosa, foi um casamento de tudo, da brinquedo, da brincadeira, literatura e educação. Isso que eu ia falar, olha só que legal que o Chico está contando da história dele, e que, se você for pesquisar grandes pensadores sobre educação, gente que transformou, foi porque casou ideias vindas de outros lugares. Exatamente esse movimento que o Chico faz, assim, é o casamento. Imagina, desde uma mala, sabia que existia uma época que mala de viagem não tinha rodinha? Alguém pegou a mala e a rodinha e casou essas duas ideias. Sabia que a educação na sala de aula não tinha a ver com jogos e brincadeiras, teve alguém que casou isso. Um casamento perfeito, assim como a mala e a rodinha não pesa tanto na sua viagem, também o aprendizado da criança não pesa tanto, porque a brincadeira virou essa rodinha que é mais fácil deslizar os conceitos aí para sua viagem. Olha só que poético, hein? A mala, a rodinha para você alcançar voo. E olha só, o Chico pesquisador, o Chico escritor, o Chico criança, né, desde os 13 anos, que trouxe a sua admiração pelos bonecos, e isso continuou até o momento da universidade que está fazendo, e esse casamento que é importante. Então, eu pergunto para você, professor que está vendo a gente, qual que é o seu talento?
O que que despertou o seu interesse? Quando você era criança, você ainda está conectado com esse talento, né? Ou de ser escrever, ou é de ler, ou é de brincar com bonecos, ou é de viajar, de conversar com as pessoas. Por que que você não casa esse seu talento com a sua prática em sala de aula? Talvez vai ser um casamento que vai alcançar voos, né? E que vai ser mais divertido ensinar para você e mais divertido de aprender para as crianças. E aí eu tenho uma pergunta para você, Chico dos Bonecos, Francisco Marques ou papai. É, qual que é a importância da brincadeira na educação? Por que que essa rodinha com a mala casou tão bem? Por que a brincadeira na educação casa tão bem? Então vamos lá. Para começo de conversa, para a conversa começar, respirando profundamente, profundamente, respirar. Então vamos pegar o fio da meada do próprio pensamento do Comênio. Quando nascemos, trazemos no corpo a semente do movimento. Por exemplo, pegar, puxar, engatinhar, andar. Quando nascemos, trazemos na inteligência a semente do conhecimento. Falar, cantar, ler, escrever. Quer dizer, nós já nascemos com esse impulso. Isso a humanidade, desde o início, percebeu. A criança nasce com esse impulso de querer se movimentar, querer andar e de querer falar, né? Observar a fala e começar a pronunciar, a conhecer as coisas, né? Então, a gente já nasce, tem uma natureza humana que nos impele para isso, né? E Comênio, ele tem a pergunta central, a pergunta que desencadeou toda a inquietação e a investigação dele, que ele fala assim: ora, em se tratando do corpo e dos movimentos, a criança aprende tantas coisas e tão rapidamente com tanta imaginação e energia. Ora, carambola, em se tratando da inteligência e dos conhecimentos, a criança não poderia aprender assim também? Tantas coisas e tão rapidamente com tanta imaginação e energia? Então, é a percepção dessa natureza humana. E aí é interessante entender o que é a natureza humana. E aí é bom, vou fazer uma pergunta. Por exemplo, o que é mais natural para as pessoas? Comer caqui ou compor uma canção que fala sobre o caqui? Olha, do ponto de vista da natureza humana, né, o que é mais natural para nós é compor uma canção que fala sobre o caqui. Por quê? Porque comer caqui é o que nós temos em comum com os animais. Os passarinhos, por exemplo, adoram comer caqui. Mas caracteriza a humanidade essa capacidade de invenção, a capacidade de criação, a capacidade de escrever o livro, criar uma instituição como a escola, por exemplo, né? A capacidade de compor uma canção. E por falar em canção, como é a mesma canção que fala do caqui? O tomate. Todo mundo junto cantando. O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate e o caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomate, o tomate e o caqui. Bom, bom. Então, a gente nasce com esse impulso da nossa natureza humana, né? Bom, e aí a humanidade vai percebendo isso aí. E aí tem outra coisa maravilhosa, porque não só nós já trazemos essa realidade dentro de nós, esse impulso de movimentar o corpo e a inteligência, como a humanidade foi colecionando um repertório de atividades, né? Colecionando e selecionando um repertório de atividades que responde a tudo isso. Que repertório é esse? É o repertório dos brinquedos e das brincadeiras, milenários e planetários, né? É muito interessante, porque você pensa o tanto de música que antigamente, eu não sei se quem está aqui sabe, mas não existia internet, não tinha televisão, não existia rádio, não tinha cinema. E essas músicas, essas brincadeiras, esse repertório e brinquedos milenares estão vivos até hoje, sem marketing digital,
sem influencers no YouTube, sem gravadora para divulgar, sem editora para fazer o livro com a partitura. Foi passando de boca em boca, foi traduzindo de língua em língua, e até hoje a gente canta Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Quanto tempo deve ter essa música? E deve ter algo de elemental para a criança, né? Algo de muito elemental e essencial para o desenvolvimento da criança. Isso, e transitavam de cultura para cultura, de país para país, de continente para continente, né? Bastava chegar um grupo de pessoas de outros países em outro continente, eles traziam aquelas canções e queriam brincar com as canções, com as crianças de lá, e eles faziam uma tradução lá da sua maneira e a canção permanecia e a brincadeira ia adiante, né? Então a gente tem esse repertório. E quando a gente vai analisando esse repertório, está tudo lá, né? Atividades físicas mais amplas, mais refinadas, mais ligadas ao dedo, canções que envolvem gestos, que envolvem roda, né? Jogos de palavras. Então está tudo nesse repertório, né? Já selecionado, que já foi entregue de bandeja para a gente. E que é muito legal, porque Isso aí com um olhar de educador. olha só, isso quando o educador dando valor àquilo que a gente nasceu brincando, ou que a nossa avó brincava, e a partir do momento que você usa isso na educação, ela começa a ter um objetivo de conectar com a BNCC, com as diretrizes curriculares que você, professora, tem que seguir, mas tem brincadeiras que vão ajudar muito, porque tem a parte cultural, sensorial, motora, cognitiva, criativa, emocional, e tudo isso, você tem um domínio da linguagem corporal, você tem uma dinâmica espacial, você conecta com a disciplina, que vai levar à autodisciplina da criança, a criatividade colaborativa, criar juntos alguma atividade que vai corresponder com o seu objetivo em sala de aula. E é muito importante a gente dar valor a isso e saber tirar os segredos, tudo que uma brincadeira pode te oferecer. Por isso, no Educando pela Brincadeira, quando eu fiz lá 113 músicas, né? Tem 113 músicas, mas o que está por trás dessas atividades, né? Por que elas sobreviveram até hoje? Por que ela conecta o corpo, a dança, a emoção, a teatralidade, a nossa riqueza linguística? Porque tem fundamentos ali. Então eu trago o Chico dos Bonecos no Educando pela Brincadeira para também ele comentar as brincadeiras. Ó, isso daqui em sala de aula é importante por isso. Isso daqui no ambiente familiar é importante por isso. Então, quando você conecta o aluno, a escola e a família, o conhecimento é transformador. Então, eu estou aqui com o educador Chico dos Bonecos, ou meu pai Chico dos Bonecos, e funciona quando você conecta esses elementos. E tem muitos professores aqui, e sabe o muita gente me pergunta, que eu falei, não, tenho que perguntar para o mestre. É assim, quais são os passos que o professor deve seguir para ser um bom professor e quais são os passos para a criança aprender mais facilmente? Porque tem muita coisa. O que eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer para começar esse ano bem, sendo um bom professor e para as crianças aprenderem mais fácil e mais rápido? Tá, então vamos beber na fonte de Comênio. Olha, exatamente há 15 anos atrás, né, 2005, eu estava fazendo uma pesquisa numa boa biblioteca, estava lá no corredor da pedagogia, educação, e aí eu encontrei a lombada de um livro muito grosso e estava escrito na lombada Didática Magna, Comênio. Eu falei assim, nossa, o livro tão citado, né, sempre citado, né, e eu vou abrir esse livro só para ter o prazer, eu vou poder falar depois que um dia eu abri o livro da Didática Magna, apenas uma curiosidade. Quando eu abri o livro, eu tropecei na seguinte frase do Comênio. Eu vou desenvolver uma didática de forma que, na nossa escola, o professor ensine menos e o aluno aprenda mais. Aí eu levei um susto e falei assim, não, eu peguei o livro errado, não pode ser. Como é que esse cidadão
Esse livro é de 1657. Como é que ele deve? Deve ter alguma coisa errada. Eu olhei lá, não. Deve ter sido uma outra pessoa que escreveu aqui na frente. Não, é ele mesmo. E ele vai. Aí eu fiquei encantado com aquilo. E comecei a ler, reler, anotar, estudar, fazer pesquisa. Autores que analisavam Comênio, sobre a vida dele também, né? E depois, 15 anos depois, agora em 2020, eu fui reler. E o meu susto foi ainda maior. Por quê? Porque nesse intervalo de 15 anos, eu li muita coisa, eu estudei muita coisa. E na hora que eu fui reler o Comênio, é como se fosse um imã. O Comênio imantou tudo e trouxe tudo ali, Claro. né? Então, vamos seguir aqui. O Comênio coloca 7 passos na arte de ensinar. E é muito interessante porque o Comênio parte disso que nós falamos da natureza humana, né? E a inteligência da criança, quando entra no mundo, é como a semente da árvore quando entra na terra. A semente ainda não é a árvore, mas a árvore já está na semente. Com a luz, o calor e a umidade, a semente agasalhada na terra se desdobra em raízes e brotos, os brotos se espreguiçam em ramos, folhas e frutos, e tem mais. A inteligência da criança, quando entra no mundo, vem acompanhada de 5 mensageiros: ver, ouvir, cheirar, saborear, pegar. E olha que interessante, eles chamam os 5 sentidos de os 5 mensageiros da inteligência, né? Dentro dessa compreensão, ele estabelece uma didática, mas a didática para ele é uma coisa muito objetiva, uma coisa clara. Claro. Ele relaciona com passos, né? A nossa arte de ensinar é como a dança, né? Então ele coloca os 7 passos da ensinança, os 7 passos da arte de ensinar. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é: o professor prepara o ambiente e oferece para a criança diversos materiais desafiantes. Então, para Comênio, a primeira coisa é justamente a criança ter acesso aos objetos, pegar as coisas, ter uma relação sensorial com o conhecimento. O que significa isso? Pegar, mexer, fazer, né? O segundo passo é o professor ensina a fazer fazendo. Calma aí, calma aí. Só fala o primeiro passo de novo, só para O ficar bem. professor prepara o ambiente e oferece para a criança diversos materiais desafiantes. Então, isso é uma coisa importante, porque a ação do professor, ela não se dá só diretamente, ela se dá indiretamente, que às vezes é mais importante do que diretamente, porque ela prepara o ambiente e deixa à disposição da criança diversos materiais. Então, essa preparação e a disposição dos materiais é uma ação educativa importantíssima, fundamental. Importantíssimo. E fica muita gente falando sobre as novas tecnologias, sobre as ferramentas de última geração, mas o material, imagina 2 copos. Se você tem ciente qual é o objetivo da sua aula, se você tem um repertório de brincadeiras adequado, você pode transformar 2 copos em muita coisa e que a criança pode se divertir e escutar o silêncio, pode ver o silêncio, beber o silêncio, virar o microfone. Ou seja, esses materiais podem ser objetos simples do seu dia a dia, que você pode reciclar a maneira de ver esse material e colocar dentro de uma aula, de uma brincadeira, de um teatro, junto com uma música, juntar todo mundo. E tem esse jogo simbólico de transformação desse material. Ou seja, eu tenho essa preocupação, muita gente que acha que tem que ir ao Brasil porque o material não, você, professor, uma coisa mais simples. Isso no curso online Educando pela Brincadeira tem um módulo que eu ensino vários materiais, vários brinquedos lúdicos que você faz com garrafa PET, você faz com copo, você faz com colher. E eu vi que você também está com um brinquedo muito legal, milenar, que é muito fácil de fazer. É o currupio. A gente pode fazer então, com tampinha de garrafa PET. Esse aqui é feito com um pedacinho de cabaça, né? Ele é sonoro, não sei se dá para escutar aí um. Né? Então, currupio são
objetos simples que são maravilhosos para a criança fazer. E você, professor, você, professora, pode confeccionar com as próprias famílias, numa sala, ou fazer um vídeo ensinando a família a fazer junto com a criança. Isso vai ser inesquecível. São desafiantes, né? A criança olha aquilo e fica e desperta toda a curiosidade, o interesse em pegar. E o Comênio fala, ainda nesse primeiro passo, depois que as crianças tiveram tempo de investigar e experimentar todas essas coisas, aí sim as palavras do professor ganham o poder de explicar as coisas, né? Não é à toa que essa peça tem o nome de Muitas Coisas, Poucas Palavras, né? Então, é depois que a palavra do professor tem um sentido. E o Comênio, ele era professor de sala de aula, né? Ele era órfão, começou a estudar tarde para a época, né? E faz muita crítica à escola dele à época, as críticas dele são violentíssimas à escola, né? E ele trabalhou, inclusive foi professor nessa escola em que ele estudou, foi diretor, ele era músico, era dramaturgo, Desenhava também. desenhava. Então, ele tinha. Tudo isso nasceu do trabalho em sala de aula. Então, ele era muito cuidadoso e detalhado, e detalhista, né? Então, por exemplo, e a voz do professor. Ele tem um momento que ele fala da voz do professor. A voz do professor. Bom, primeiro, as palavras do professor são sempre palavras simples, sólidas, breves, essenciais. E a voz do professor é sempre uma voz clara e calma. Uma voz que enche de vida todas as coisas. Uma voz que convive muito bem com o silêncio. Então, é genial, é toda uma concepção aí da escola, do professor, dessa relação com a criança, um profundo respeito com a criança. Ele fala muito da alegria, né? E aí é importante a gente observar essa palavra alegria, porque facilmente a gente pode confundir alegria com euforia. Claro. Não tem nada a ver, né? Alegria é um estado de entusiasmo, né? A origem da palavra é colocar a alma naquilo, né? Então, quando você é uma criança completamente entretida naquela atividade, naquela brincadeira, em mexer com as varetinhas, blocos, brincar na areia, você vê que ela está totalmente entregue àquilo. Esse é o entusiasmo, né? Ela está concentrada, né? Se você observar o semblante, nem riso tem, né? Ela está concentrada. Às vezes tem riso. Tem mais riso do que sorriso, tem mais sorriso do que gargalhada, né? Então, a alegria é esse estado, não é? Não é um estado de euforia, agitação e gargalhadas, né? Pode ter isso também, né? Mas é mais esse entusiasmo, essa concentração. E o passo 2? Isso é só um, hein? O passo 2, qual que é? Vou falar muita coisa aí. O passo 2 é ensinar a fazer fazendo. Quem assiste às suas aulas, quem já participou das suas oficinas, vê isso muito transparente, né? Não tem explicação. Começa a dançar dançando, né? E ensina a cantar cantando, a dançar dançando, a ler lendo, a escrever escrevendo, e é isso. Agora, por que isso? Aí tem uma ideia que ele fala. Eu estou sempre citando aqui o texto, porque nessa peça é um monólogo, é o próprio Comênio falando, né? Fica muito claro. Corpo, inteligência, músculos, conhecimentos. Para a criança, tudo isso está profundamente entrelaçado. Conhecimentos, músculos, inteligência, corpo. Para a criança, tudo isso acontece ao mesmo tempo, em profunda harmonia, como um pássaro em pleno voo. Por isso, na nossa escola, no nosso Jardim das Letras, o professor ensina menos e os alunos aprendem mais. Então, essa compreensão de que não há diferença entre o corpo e a inteligência. Não tem essa diferença. É para nós que já lá, depois dos 7, 8 anos, entramos numa outra etapa do cognitiva, em que aí é o pensamento racional, né? Esse pensamento intuitivo, ele vai ganhando
menos espaço, vai cedendo espaço para o pensamento racional. Então, Legal. Eu faço muito uma fala para os meus alunos do curso, que são professores, né, de todo o Brasil. Eu falo, olha, toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo. Se o seu corpo está ativo, tentando fazer, tentando brincar, tentando dançar, tentando pensar, desenhar com a mão para depois aparecerem as letras, ele vai entender o movimento circular, a motricidade fina que a criança precisa fazer, mas ela precisa de um corpo ativo. E assim esse corpo ativo vai entendendo toda a teoria, todos os conceitos, dando nome aos bois. Ah, esse é o A, transforma no A, transforma no E, transforma no I. E é isso que a gente passa sempre no curso Educando pela Brincadeira, põe o seu corpo para pensar, né, para agir, né, para fazer, e automaticamente a gente vai conectando o nosso lado cognitivo, porque o nosso corpo é muito inteligente, principalmente da criança de 0 a 5 anos, ela pensa movendo, né? Aquela frase da Montessori que o caminho do intelecto passa pelas mãos. Ela tem que sentir, viver. a criança não simplesmente escuta um som, ela incorpora o som. E Claro. essa relação, Montessori percebeu isso quando ela criou as letras na lixa, que a criança passa o dedinho. É isso aí, é a percepção de que uma coisa está ligada à outra, né? A esse sensorial do tato na lixa, né? E é muito curioso essa história, porque na época falaram, né? Isso, toda essa experiência da Montessori começa em 1902, na sua primeira escolinha lá. E falou assim, nossa, que ideia genial, essa ideia da lixa. Eu falei assim, não, essa ideia não é minha. Essa ideia, eu vou pegar aqui, ó. Nós estamos assustados com a idade do Comênio, que nasceu em 1590, pois a Montessori falou, essa ideia está aqui, nesse autor chamado Quintiliano, que nasceu nos anos 30, ou seja, há quase 2000 anos atrás. Quintiliano falava isso com clareza, pega um pedacinho e faz lá para a criança passar o dedo, né? E sentir a letra e fazer o som da letra. Né? Olha que legal, Então, quando a gente quer ser mais original, a gente tem que voltar às origens, né? Vamos origem, ler as origens que a gente vai achar ali no, no ano 30. é isso. Então, essa conjugação. Daí a importância de um tema, que nós não vamos tratar agora, mas fica daí que quando a gente trata da questão das telas, dos celulares, como que isso faz mal à criança pequena. Quando você pensa que é tudo junto e de repente ela está ali paralisada diante de uma tela, né? Então, essa compreensão profunda de que é tudo uma coisa só, músculos e conhecimento. É. Passo número 3 para um 2021 transformador. Terceiro passo, o professor tem como ponto de partida a brincadeira e como ponto de chegada o tema do estudo. Então, olha só, a brincadeira na nossa vida tem um sentido nela mesma, ponto final, né? A brincadeira é a terra da alegria, a alegria não precisa de explicação. Agora, na escola, nós vamos trazer a brincadeira com a sua alegria, né? E aí tem um parêntese interessante que a inteligência só se desenvolve de mãos dadas com alegria. Alegria compreendida daquela maneira, uma atividade que gera entusiasmo, concentração, dedicação, né? Então, na escola, nós vamos trazer a brincadeira com a sua alegria, com tudo que ela possibilita, né? E ela possibilita isso aqui, um leque em diversas direções. Agora, na escola, naquele momento que eu puxei aquela brincadeira, eu vou puxar este elemento que é importante para aquilo que eu estou desenvolvendo naquele momento, né? Eu pego um elemento para ligar com um tema do estudo que eu quero desenvolver ali, né? A brincadeira abre um leque muito mais amplo, mas eu vou, a partir daquilo lá, desenvolver um elemento, né? Ah, Então, a brincadeira na escola é um ponto de partida. É claro que tem momentos em que ela pode ter sentido nela mesma.
É um momento do pátio, ou é uma aula livre, né? Tudo bem. Uhum. E a criança se desenvolve assim, e nós adultos percebemos isso, né? Uhum. Então, o Comênio usa esse exemplo. A criança carrega os objetos para lá e para cá, arruma de um jeito e de outro, né? Empilha, despeja, encaixa, compara, junta, separa, e toda essa investigação, por mais simples que possa parecer, representa o esforço de uma inteligência ativa. E a criança repete esse esforço várias vezes, e com o mesmo entusiasmo e com a mesma concentração, né? Então, E, e isso e começa. olha que legal, o que a gente sempre fala no curso, né, que eu estou sempre mostrando a importância de você ter grandes gigantes na sua vida, como o Chico é para mim, é o Francisco Marx, que são professores que te fazem ver além, trazem referências da década de 30, do ano 1600, e ver como é tão original e transformador hoje em dia, né? Já causa rebuliço hoje essas ideias, imagina em 1600. E a gente sempre fala de como a gente tem que ou utilizar a brincadeira, pode ser como um disparador, né, para alcançar o tema, o seu objetivo em sala de aula, ou também no processo. Porque o que é o processo da brincadeira? Se você está em contato com seus amigos, se você tem a brincadeira da criatividade colaborativa, em que um põe uma ideia, outro põe um outro, mas isso vai criando essa vontade, essa alegria, né, para a criança repetir. E quando ela repete, ela não está repetindo igual, ela está repetindo como se fosse uma espiral, né? Ela está em outro nível. E cada vez uma boa brincadeira é aquela que a criança fala assim: de novo, hoje a gente vai fazer de novo, mas eu quero de novo. É sinal que ela está vendo sentido naquilo, e ao repetir, ela aprende uma coisinha a mais, e depois outra coisinha a mais, e depois mais, até que ela vai tendo totalmente domínio de tudo que a brincadeira pode dar para ela, desenvolver a capacidade motora, sensorial, cognitiva, emocional, criativa, o contexto cultural, o social, ou seja, repetir é muito bom. Espere em 2021 que essas crianças falem assim: professora, de novo, aquela brincadeira. Fique muito feliz. Eu comentei uma frase: a criança aprende a imitar, imitando aprende a investigar, investigando aprende a conhecer. É natural quando a gente observa a criança, ela está brincando, ela aprende, logo ela já muda a brincadeira, ela já inventa uma coisa diferente, ela Um quer se. desafio novo. É. A Montessori, aquele trabalho dela de andar na linha, né? Que é um trabalho riquíssimo, tem muitas variações, né? A gente imagina que é só ficar andando na linha, não, tem toda uma riqueza que ela criou em torno disso. Como é que ela descobriu isso? Observando como as crianças gostavam de andar na linha do trem. E ela percebeu que aquilo correspondia a uma necessidade, né? Olha o que é o olhar do educador, no caso dela, é uma educadora, ela também é formada em medicina, tinha um trabalho com crianças na área hospitalar, e então ela percebeu ali uma necessidade, e realmente andar na linha é algo fascinante, é um desafio e tem correspondências diretas, né? Uma criança que tem essa habilidade de andar na linha, de fazer esses movimentos corporais, ela tem uma outra desenvoltura, inclusive na leitura, né? É. E Chico dos Bonecos, a gente tem pouco tempo e a gente tem que ir para o 4, 5, 6 e 7. Então, vamos fazer um passadão do. A gente fez o 3, né? A gente tem que ir para o 4, 5, 6 e 7, assim, zoom. Então vamos lá. Meu pai pedala, eu também vou pedalar. Meu pé na dança, balança, tralalá. Quarto, é, o quarto passo da ensinança é o professor ensina a criança a perguntar. Eu acho isso genial, porque a coisa mais comum na escola é a criança ter vergonha de fazer pergunta, né? Porque acha que aquilo não é nada, ou porque sempre tem alguém que vai zombar, que vai criticar. Quer dizer, o professor tem isso bem claro. Eu preciso não só incentivar, eu preciso provocar e valorizar cada pergunta.
a criança tem que ter claro que a pergunta dela é algo genial, qualquer pergunta, né? Então, incentivar a pergunta é muito importante, né? É na pergunta que o professor vai, inclusive, trazendo novos exemplos, E né? achando as respostas. Eu sempre Isso. falo isso. Ai, mas como é que a minha aula pode ser melhor, mais motivadora? Como é que eu ponho disciplina em sala de aula? Eu falei, você já perguntou para suas crianças, para os seus alunos? Às vezes, na pergunta que ela faz, na colocação que ela vai dar em aula, fala assim, nossa, pronto, tá aí. A solução dos meus problemas, quem deu foi a Júlia, foi o André, foram os meus alunos. Isso. E tem perguntas que geram respostas e tem perguntas que geram novas perguntas, né? E o professor, com essas perguntas, ele vai também descobrindo onde estão as dúvidas do aluno. E aí ele descobre novas maneiras de ensinar, né? E perguntas e respostas conduzem para o diálogo, e o diálogo é o caminho que conduz para todos os lugares. Então vamos para o quinto passo. O quinto passo, o professor ensina a criança a ensinar. Ah, Ensina a criança a ensinar. As coisas que lemos e ouvimos podem facilmente fugir da memória. As coisas que ensinamos permanecem vivíssimas na memória, incorporadas, claras como os dedos das mãos. Una, duna, tena, catena, rabo de pena. E o Comênio chama atenção para uma coisa. Observem como, quando as crianças estão brincando. Observem como uma criança ensina para outra. Observe como uma criança aprende com a outra. Nós temos que aprender com essa pedagogia da criança que ensina com os próprios gestos, com as próprias palavras, com o próprio jeito de pensar, né? É genial isso aí. Ensinar a criança a ensinar. Em pequenos grupos, uma ensina para a outra, né? Ou ensina para a turma. Nós e sabemos, é coisa que tem. o livro do Comênio sai em 1600, é isso? 657. 57. E a neurociência fez um achado super inovador hoje, que é exatamente isso. Quando você ensina, você é a melhor maneira de aprender. Então, se você está estudando, né, grandes cursinhos para prestar concurso público, o que você tem que fazer? Um plano de aula como se você fosse ensinar outra pessoa. E é assim que você vai passar no concurso público estudando, é assim que você vai ir bem na prova, é assim que uma criança que ensinava várias histórias, Chico dos Bonecos, de professores que fazem parte do curso de Educação pela Brincadeira, que tiveram essa vocação de ser professor, que foram escolher isso como objetivo de vida e adora estar em sala de aula, foi porque desde pequeno ficava ensinando o irmão mais novo, ou ensinava as bonecas, né? Punha as bonecas todas juntas e pegava a lousa e ensinava. Ou seja, esse processo da brincadeira, tanto de ensinar para o irmão mais novo, para os bonecos em casa, vai consolidando todo o conhecimento, o que ficou, porque para você ensinar, você tem que ter digerido muito bem. Então, sai da sua boca coisas que você não imaginava que você tinha em mente. Então, é muito bom externalizar, organizar o pensamento. Então, o que você, professora, que está ouvindo a gente, o que você faz de momento para que as crianças possam ensinar as outras? E mais, de idades diferentes. Quando você tem uma criança de 4 anos e outra criança de 2, você não sabe a rapidez em que uma ensina para a outra. Ou seja, se você é papai, você está tentando ensinar, eu vivi isso, né? Eu estava ensinando meu filho, pula na piscina, assim não, é aqui, assim, põe a mão, e não tinha jeito. Até que o irmão maior, de 4 anos, só não falou nada, como muitas coisas, poucas palavras, apenas pulou na piscina e o mais novo foi lá, e a linguagem corporal, esse entendimento das idades próximas, ele já foi, ou seja, o corpo fala, o corpo ensina. Então, essa maneira das crianças ensinarem umas às outras, idades distintas, 1 ano, 2 anos de diferentes, e que o grupo maior pode cantar uma música para as crianças menores para fazer a brincadeira, vai ser muito legal se você propiciar um momento desse na sua escola. Aí, bom, o sexto passo é o professor mostra a utilidade daquele conhecimento no cotidiano da criança. É muito interessante, muito importante para a criança ela perceber na aula, na escola, a explicação de um fato corriqueiro.
Por exemplo, por que que a chaleira de lá de casa apita, né? Por que que quando a água ferve sai aquele vapor e vai para cima, né? né? Então, coisas simples do cotidiano. Então, a criança faz essa ligação, ela percebe que aquilo explica coisas que estão no seu dia a dia. Então, essa ligação, quer dizer, a criança não aprende apenas para a escola, aprende também para a vida, né? E o sétimo e derradeiro passo é um passo assim mais poético, porque como ele fala o seguinte: o professor ensina a criança a descobrir a própria fonte da inteligência. E onde está a fonte da inteligência? Está nos 6 passos anteriores. Quer dizer, de vivenciar essas experiências, a criança vai incorporando cada um desses elementos como elementos de construção de conhecimento, né? Aqui eu vou investigar, aqui tem uma brincadeira, ali eu pergunto, ali eu ensino, né? E ela vai percebendo que com esses elementos ela tem tudo para poder investigar e descobrir, né? Então, assim, bebendo da própria fonte, a criança abre a inteligência para a compreensão do mundo, né? Aprende a ver com os próprios, aprende a sentir com o próprio coração. Nossa, e olha só que é legal, aprender a como se aprende, porque a gente tem muitas inteligências diferentes, cada criança aprende mais, uma é mais visual, a outra é mais corporal, a outra é mais cognitiva, né? Ela tem que refletir muito antes, e todo mundo pode ir no mesmo tempo, né? Na mesma rapidez, mas você tem que saber como você aprende, né? Você está fomentando esse saber nos seus alunos, qual que é como você aprende uma coisa nova, né? Eu gosto muito de dançar, então, se eu estou tocando, fazendo música e não estou dançando, eu não consigo entender. E aí eu descobri que se eu dançar enquanto eu toco, tudo fica mais fácil. Descobri que tem muitas crianças como parecido comigo, que tem que tocar colher e dançar, porque fica mais fácil do que ficar sentado e tocando. Tem outros que precisam ver, então o estímulo visual, os desenhos, a forma do poema que você vai declamar, a forma da música, do arranjo que você vai fazer, da história que você vai contar, né? Você põe o primeiro capítulo, os personagens, esse estímulo visual pode ser mais fácil. Ou seja, quando você se deparar com um novo desafio, você sabe como eu funciono. Ah, eu funciono com os estímulos visuais, então eu preciso pregar na parede, ou eu preciso dançar, porque eu funciono dançando, então eu tenho que movimentar. Qual que é o seu talento? Então, quando você sabe qual que é o seu talento, a sua maneira de aprender as coisas, tudo fica mais fácil para você. Os desafios não te dão tanto medo assim, porque o professor ensinou a como se aprende. E aí você tem essa autonomia para navegar em mundos diferentes e saber aprender um pouquinho de cada coisa. Isso. É, é isso aí. E a coisa é muito clara, os passos são muito claros, né? É, Você pode teve repetir um. para a gente, então? Quer dizer, repetir os títulos? Dos Agora os 20 passos, passadão para todo mundo anotar, todo mundo anota. Primeiro, o professor prepara o ambiente e oferece para a criança diversos materiais interessantes, desafiantes. Segundo passo, o professor ensina a fazer fazendo. Terceiro, o professor tem como ponto de partida a brincadeira e como ponto de chegada o tema do estudo. Quarto passo, o professor ensina a perguntar. Quinto passo, o professor ensina a ensinar. Sexto passo, o professor mostra a utilidade daquele conhecimento no cotidiano da criança. Sétimo passo, sétimo e derradeiro, o professor ensina a criança a descobrir a própria fonte da inteligência. Que maravilha. Brava, Chica dos Bonecos! E só vou dar a dica. Tudo isso, calma, que o Chico vai falar mais, mas eu só quero falar que tudo isso é um livro que não vende mais, saiu de linha, e onde é que eu botei todo esse conhecimento? No curso online Educando pela Brincadeiras, que agora, nesse momento, as vagas ainda estão abertas, porque ainda tem um pouco de vaga, se você quiser participar, vai no link aqui da bio do Instagram, no Facebook, no YouTube, que você vai achar, porque esses 7 passos é um pouco que está nesse livro e que está um e-book
digital para quem faz parte do curso online Educando pela Brincadeira, com o masterclass do Chico dos Bonecos, falando também da importância da brincadeira, os jogos de linguagem entrelaçados com brincadeiras para auxiliar na alfabetização. Então, a gente, com todos esses fundamentos, a gente vai indo para a prática de como aprender a ler, de como aprender a escrever, de como aprender a falar, organizar as ideias. Então, tem muita coisa do Chico dos Bonecos no Curso Educando pela Brincadeira, porque é a maior referência que tem para mim. Para quem está assistindo, seus alunos terem uma referência, esse trabalho nós começamos a fazer juntos em 2007, né? Só para ter a noção de quantos anos tem aí e como que isso está incorporado, né? Em todo o seu trabalho, em tudo que você tem feito esse tempo todo. Está incorporado, acho que os 37 anos incorporado. Olha só, o Chico dos Bonecos, tem uma coisa que eu faço, o pessoal adora, que é tirar um print da live. Então, todo mundo que está aqui agora, se você acredita na brincadeira como ferramenta de ensino, se você entendeu esses 7 passos que o Chico acabou de falar, faz um print, escreve Estevão Colherim, que aí vai para o meu Stories e eu vou compartilhar lá no Stories todo o print que todo mundo fizer. Então, você faz uma pose, pode fazer assim, ó, faz o número 7, vai um pouquinho mais para trás para todo mundo te ver, Chico, faz assim, você consegue fazer o número 7? Pega o corpinho. E eu vou fazer o número 7 para você lembrar dos 7 passos e todo mundo tira um print agora. Ó. 1, 2, 3 e já! Tira o print. Aí a gente fica um pouco parado assim. E o pessoal vai tirar uma foto e vai compartilhar no Stories, colocando @Estevão Colherim e eu vou compartilhar. E quando você terminar de tirar foto, todo mundo fala, já foi. E aí, já foi. Acho que já foi, né? Sim? Aê, já foi. E muita coisa. A gente preparou muita coisa para essa live, né, Chico dos Bonecos, mas foi legal a gente ficar mais nesses 7 passos, porque acho que ficou muito claro, com muitas músicas, adaptações, brincadeiras, atividades que você já consegue colocar em prática e fica também um convite, se você quiser fazer parte do curso online Educando pela Brincadeira, que tem 113 músicas, 182 atividades, tem o Chico dos Bonecos lá dentro, tem o livro que ele acabou de falar, do convênio, está lá dentro também. Ainda tem tempo, porque ainda tem um pouco de vaga, mas daqui a pouco vai encerrar. E assim você pode ficar mais pertinho do Chico, que eu levo também para todos os encontros presenciais. Chico, fala um pouco. Como é que são esses encontros que, no último que a gente fez, não no ano passado, porque infelizmente não foi possível, mas tinha 300 pessoas. E você fez um encontro muito bonito com as suas atividades, a Árvore da Montanha. Como são esses encontros? Bom, além de ajudar a organizar as coisas, carregar os materiais e isso, aquilo, aquele outro, ajudar na produção, aí o Estevam sempre me convida. Uma vez eu fiz uma apresentação sobre os diabolos, outra vez apresentei a cena dos passarinhos, e da última vez contei uma história, né, do Frutapé, Pretupá, Pratapapapopé, e fizemos a brincadeira da Árvore da Montanha, que é uma canção acumulativa que faz em roda, envolvendo gestos, né? Uma canção acumulativa com gestos, e aí eu vou aprendendo com o Estevão. O Estevão aprendeu um pouco comigo e hoje é a minha vez de aprender com o Estevão, acompanhando não só as aulas, como as oficinas, né? Que ele... E sabe o que é legal? Que o Chico, todo mundo vai no encontro, tem 300 pessoas, professores de todo o Brasil que vai só para esse encontro de 8 horas, que é para quem faz parte do Educando pela Brincadeira. Tem gente que está pela 3ª vez, tem gente que vai em todos os encontros presenciais e o Chico dos Bonecos nunca repete a mesma atividade. Ele sempre traz novidade, porque lembra que ele fez esse movimento do casamento das linguagens artísticas com a educação. E pesquisador, escritor, então ele está sempre trazendo coisas novas de 1600, novidades do ano 30 para os nossos dias de hoje. Anos atrás, né? E
é muito bonito ver isso como quanto mais criatividade você compartilha, você põe em prática com seus alunos, mais criatividade você vai ter. Então é muito bom a gente criar uma comunidade de professores que acreditam na brincadeira como ferramenta de ensino e que tem esses gigantes que a gente pode se apoiar para ver mais longe. Chico, Isso. Trocando, partilhando as coisas e a gente um ensinando para o outro, né? Tanta coisa interessante que as pessoas fazem na sala de aula e que precisaria ser partilhado, né? né? Isso é essencial. Chico dos Bonecos, muito obrigado pela sua presença, foi demais. E a gente tem que fazer mais umas 20 lives para dar conta de tudo que a gente vai falar. Ou então a gente vai lá na comunidade do curso online e faz para os alunos que estão lá e que já leram o livro, e vai ser muito Isso, não, para cada um desses passos tem muita coisa para comentar. E sem falar que tem uma coisa que nós não comentamos, mas fica para um outro capítulo, que é quando o Comênio fala sobre a disciplina, que é tão genial quanto tudo isso que ele falou. Mas isso fica para um próximo capítulo. super. Chico dos Bonecos, obrigado, muita saúde, muita energia, que logo mais a Tá, gente se vê tá. novamente. Obrigado, meu filho, pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão me acompanhando. E a gente fica aí amarrando os barbantes para o próximo encontro. Tá certo. Beijão, pai. Até Tá, um mais. beijo. Tchau. Está aí, Chico dos Bonecos. Se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. E Chico dos Bonecos é o maior gigante que eu já vi na minha vida. E não só para mim, para muitos professores. E fica aí o convite, se você quer ter mais um pouquinho do Chico dos Bonecos, mais um pouquinho desse encontro de professores que acreditam na brincadeira como ferramenta de ensino, uma comunidade que já está no ar, teve gente do Brasil inteiro que acredita nessa mesma ideia, né? E que a gente pode transformar não só as crianças, mas as famílias dessas crianças. Então, vai ser muito bom te ver nessa nova turma do curso Educando pela Brincadeira. A gente se vê numa próxima live e tchau!